Pode abrir a sua Bíblia, então, novamente, Romanos 8, e nós iremos ler o verso 31. Iremos nos perguntar, quando Deus é por nós? É um texto bem conhecido, talvez você não precise nem abrir a Bíblia, né? É claro que temos no telão aí, mas provavelmente você tem ele decorado. O texto diz o seguinte: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Apenas isso. Este é um versículo muito famoso, aliás, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas é um versículo que está no meio do caminho, porque ele está falando sobre o que já foi falado, está ponderando sobre estas coisas. Que diremos, pois, a estas coisas? E ele está anunciando para frente. Então, quando nós nos colocamos diante desse texto, desse versículo específico, a gente considera o que veio e considera o que vai vir. Um dos textos mais belos escritos pelo apóstolo Paulo, que é aquele de que nada pode nos separar do amor de Jesus. Os incrédulos usam esta frase também como se fosse algo banal, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Como se Deus fosse por todo mundo, de todo jeito. Faz aí o que você quiser, que Deus vai ser por você, né? Cada um por si, diz o ditado, e Deus por todos. Porém, esse ditado não está na Bíblia, irmãos. O que está na Bíblia é este verso: se Deus é por nós, quem será contra nós? Bom, vamos partir do princípio, que é a primeira parte desse texto, que é o estas coisas. O que dizer, ou o que diremos diante dessas coisas? Quais são estas coisas, irmãos? Porque ele está afirmando algo, ele está maravilhado por algo. Estas coisas são demais, eu não tenho nem o que falar diante dessas coisas. Quais são essas coisas? Aí a gente volta um pouco, talvez todo o Romanos do 1 até o 8, que é o processo de que todo mundo estava perdido. Então, o gentil estava perdido, porque ele estava na sua carne, na sua morte, e o judeu estava perdido porque confiava na lei, e a lei não poderia modificar ninguém, e aí todos pecaram, estão afastados da presença gloriosa de Deus. É uma das conclusões lá em Romanos 3, mas Paulo vai construindo, e quando nós estamos chegando próximo desse verso, a gente lê no verso 28, que Deus age em todas as coisas para o bem dos que o amam, e aí vai ser dito que quem ele chamou, quem ele conheceu, aliás, predestinou, depois ele chama para ser conforme o seu Filho, justifica, e por final irá glorificar. O verso 30, que está diretamente antes desse, vai dar todo um processo de salvação, de eternidade a eternidade, predestinou, e lá na frente vai glorificar. Mas se ele predestinou, ele chamou, se ele chamou, ele justificou, e se ele justificou, ele vai glorificar, ou glorificou, porque Paulo diz muita coisa que é futura, como se já aconteceu. Isso chega a ser engraçado, que Paulo crê que nós já estamos vivenciando uma realidade de salvação tão profunda, que ele pode dizer que coisas que vão acontecer já estão acontecendo. Ele pode se alegrar nisso em Jesus. E diante desta tão grande salvação em Cristo Jesus, diante da obra que Deus fez e da segurança da salvação, ele vai dizer: que diremos, pois, a estas coisas? Porque estas coisas, que é a salvação de Jesus, estas coisas que estão no verso 28, que são todas as coisas que estão próximas de nós, Deus faz com que elas contribuam para o nosso bem. O que dizer diante disso? Que Deus usa tudo como lenha para a sua fogueira santa. Você ficou doente, você ficou mal, isso serve para glorificar a Deus. Você teve aí um ataque do inimigo, isso servirá para glorificar a Deus. Você teve dificuldades, não, mas você teve alegria, você está saudável, você ganhou um emprego novo, não sei, também serve para glorificar a Deus, porque Deus trabalha. É como se Deus fosse sabe aquele quebra-cabeça que tem gente que compra? Eu sou assim meio, não vou dizer meio doido, mas eu não cheguei a esse nível, tá, irmãos? Tem gente que compra quebra-cabeça de 5.000 peças. Você já fez isso?
conhece alguém assim? Para montar, né? 5.000 pecinhas. Irmãos, se a gente pensar que a realidade individual de cada um é um quebra-cabeça, quantas milhões de peças eu teria para se encaixar? Agora, junta isso no mundo inteiro, encaixando tudo. Deus sabe montar pecinha por pecinha. E Ele diz assim, isso aqui vai servir para a minha glória. Isso aqui eu vou encaixar aqui, vai servir para a minha glória. E Ele não se perde, diferente da gente, né? Que é uma tristeza você pegar um quebra-cabeça e você pega aquela pecinha da mesma cor, você fala, gente, como que alguém consegue entender, né? E na nossa vida Deus consegue. O que dizer diante dessas coisas? Tudo está nas mãos do Senhor. Tudo é resultado da obra salvífica de Jesus. E quem está em Jesus, tudo vai contribuir para a glória de Deus e para o seu crescimento, para a graça do Senhor sobre a sua vida. Eu tenho um exemplo que eu gosto muito, gente, que é Filipenses capítulo 1, quando Paulo está preso. Paulo está preso e ele fala que, mesmo preso, as coisas contribuíram para ele, porque agora os guardas e outros ouviram do Evangelho, e aí ele fica feliz com isso. Lembra disso que Paulo fala? Então, para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Preso, ele conseguiu entender, né? Ele é aquele camarada que vive o que ele fala, porque se ele diz que todas as coisas contribuem para o bem dos que o amam, lá quando ele estava lá naquela prisão, ele entendeu isso, que estava contribuindo para o bem dele, para o serviço dele no Evangelho. Deus sabe montar quebra-cabeça. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E olha aí o maior bem, amar a Deus. Então, se o maior desejo seu é amar a Deus, o seu maior bem é conhecê-lo, é desfrutar dele, é entender mais dele, percebe? O que dizer diante disso? Deus é por nós, quando Ele trabalha em todas as coisas, irmãos, para que a gente conheça mais a Ele. Ele não é por nós, quando Ele nos livra de bater o dedinho na quina do banco, né? O que é terrível. Ele não é por nós somente, né? Porque Ele pode fazer isso, somente quando Ele faz coisas que visivelmente nos parecem boas. Ele é por nós, quando todas as coisas são trabalhadas para que a gente se pareça mais com Jesus. E aqui está, vou fazer só um adendo aqui está uma reação emocional de Paulo. Que dizer? Paulo está maravilhado. Gente, outra coisa maravilhosa, este é um ótimo lugar para as nossas emoções, maravilhado pela graça de Deus. Tem gente que está com as suas emoções maravilhados pelo mundo, deslumbrados por aquilo que o mundo pode oferecer. E Paulo estava deslumbrado. Eu não sei se ele estava chorando ou estava rindo, mas certamente havia uma reação muito forte ali, pelo que Deus podia fazer. Que coisa maravilhosa, né? Quando Deus é por nós, quando Deus trabalha em todas essas coisas, e Ele é por nós. E Paulo vai continuar dizendo, que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse Deus por nós aqui, é Deus por nós em Cristo Jesus, porque depois o apóstolo vai dizer também, todo o processo não só de salvação também, mas o processo de santificação, a obra de Jesus diante de nós, o verso 32 que a gente leu, né? Aquele que não poupou seu próprio filho, como também não nos dará com ele todas as coisas? O 33 fala de uma acusação. Quem vai fazer acusação contra os escolhidos de Deus? Eles já foram justificados por Cristo Jesus, não há mais acusação. E depois da acusação vem o quê? A condenação. Mas quem os condenará? Não tem nem condenação, nem acusação, porque Deus foi por nós. Quando Deus é por nós, é em Cristo Jesus. Esta é a grande obra de Deus sendo por nós, na morte e ressurreição de Jesus. Quando Deus é por você, aqui inverte-se as polaridades, porque às vezes nós achamos que Deus está por nós quando Deus faz a nossa vontade, mas Deus está por nós, veja bem, quando Ele nos inclui na vontade dEle. Isso é algo maravilhoso. Deus está por nós quando nós estamos sob as asas do Altíssimo, em Cristo Jesus. Paulo gostava desse termo, que eu acho que pode ser uma boa tradução lá do Salmo, estar debaixo das suas asas. Você está em Cristo Jesus, numa nova realidade, inserido na vida de Jesus. Assim Deus é por nós. E aí Deus é por nós, irmãos, colocando mais de Cristo em nós. Não há acusação, não há condenação, mas o verso 35 continua.
nós estamos conectados com o amor de Jesus. Quem que pode nos separar do amor de Jesus? Quem pode nos separar? E aí Paulo faz uma provocação maravilhosa, né? E aí eu vou perguntar para você, quem pode se separar de Cristo Jesus? E aí a gente vai dizer, olha, uma boa dor de cabeça já me deixa meio assim, com Deus. Não é verdade? Às vezes não acontece isso. Eu peguei uma dor de dente ou sei lá, uma dificuldade financeira, uma tristeza. Aí a gente compara com a lista de Paulo. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. É como se Paulo fosse conversar com criancinha, né? Sabe quando você vai conversar com uma criancinha, você fala, isso filho, isso, muito bom. Ah, sim, dor de cabeça, pode te separar, coitado, né? O dele é tribulação, angústia, perseguição, e ele passou por tudo isso, e diante de tudo isso, é como se ele encarasse essas tribulações e dissesse, vocês são mais fracas do que o que me conecta ao amor de Deus. Não é que ele não sofreu, irmãos. 2 Coríntios 1, nós temos um texto angustiado de Paulo, que falou que até da vida se desesperou. Se eu não me engano é o verso 8 de 2 Coríntios 1, até da vida eu me desesperei. Ou seja, Paulo ficou com medo da morte, uma angústia profunda, mas não foi separado do amor de Cristo, não foi separado. Deus é por nós, quando nada nos separa do amor de Jesus. Deus é por nós, quando tudo que acontece conosco nos inflama o amor de Jesus. Então está aí uma boa prova para o seu coração. Deus é por você? Deus é por nós? Como você tem reagido às angústias, tribulações, dores, perseguições, tristezas, dificuldades dessa vida? Isso está ardendo mais o seu coração por Jesus? Ainda que haja dor, porque todo crescimento envolve dor, isso está fazendo com que você clame mais? Então Deus é por nós, Deus está sendo por você. Ou seja, você está inserido na boa, perfeita, agradável, graciosa, profunda, maravilhosa vontade de Deus, porque Ele está fazendo Cristo crescer em você. Deus é por nós, em Cristo, na sua salvação e no uso de todos os recursos que há neste mundo para que Cristo cresça em nós. E aí, eu tenho que fazer a pergunta contrária. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus for contra nós? Irmãos, algumas pessoas creem que podem se libertar da ira de Deus de algumas maneiras, mas não. A única forma que Deus é por nós na Bíblia é em Cristo Jesus. Aqueles que vivem segundo a sua própria lei, segundo o seu querer. Nós escutamos, se eu não me engano, foi de manhã, né, o pastor falando sobre a fé natural, aquela mera crença. Isso não nos conecta a Deus, mas aqueles que vivem por Jesus, Deus é por eles. E aí a pergunta é, quem será contra nós? Quando Deus é por nós, nada pode ser contra nós. Há um cântico novo aí, que tem sido cantado, né? Que a perseguição não parou a igreja, aí vai dizendo o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam, e tantas outras coisas, né? Não há possibilidade de Deus, do mundo ser contra nós e prevalecer nesse sentido, porque se Ele é por nós, Ele nos mantém firmes, Ele faz com que a igreja prospere segundo a vontade dEle, o querer dEle, e Ele trabalha para que Cristo seja formado em nós. É simples, né? Que palavra simples, creio eu, espero que seja, aliás, de fácil entendimento, mas é uma palavra verdadeira para que agora a gente aplique. Eu creio que Deus usa o curso da vida como recurso para formar Cristo em mim e em você. E se Ele usa o curso da vida como recurso, eu pergunto para você, e aí nós iremos orar, e esta é a grande aplicação hoje. O que Deus está usando para formar Cristo em você? O que Deus está sendo por você, apesar de não parecer? Percebe? Eu falei do impossível lá no começo, talvez seja algo meio impossível mesmo, mas talvez a gente precise olhar com um outro olhar. Deus está sendo por mim, porque Ele está usando isso para formar Cristo em mim. E aí, gente, nada pode ser contra mim. Há uma técnica, eu nunca usei, não sei, mas eu estava me lembrando disso. Há uma técnica em lutadores
que quando vão lutar lá no tatame, né, no ringue, especialmente aquelas lutas de derrubar o outro, que usa-se a força do outro contra ele. Então o outro vem em cima e a pessoa, né, vai para o lado e puxa, e a pessoa que está ali faz menos força, que está usando a força do outro contra ele mesmo. Me parece que essa é uma técnica de luta que Deus usa, porque a força do inimigo, a força das tribulações, a força da angústia vem contra nós, e Deus é por nós. Então Ele usa tudo isso para criar, moldar, crescer Cristo em nós. Se Deus é por nós, Cristo irá crescer em nosso coração, e todas essas outras coisas serão recursos de Deus para a glória dEle e para que você cresça em Cristo. Bom, você já entendeu, a gente vai orar. Eu quero colocar isso diante do Senhor. Quero te convidar a fazer essa oração de entrega e de entendimento na presença de Jesus. Senhor, nós cremos que o Senhor é por nós, e o Senhor é por nós em Cristo Jesus. O Senhor está do nosso lado, ao enviar Cristo e Ele morrer naquela cruz, e aí ressuscitar e nos chamar, por causa do seu chamado, da sua eleição, da sua salvação, é porque o Senhor nos justificou e irá nos glorificar. É por isso que cremos que o Senhor é por nós, porque nós amamos Jesus, e ao querer ser parecido com Jesus, nada pode deter esse propósito. Todas as outras coisas se tornam recursos do Senhor, mas, Senhor, são coisas dolorosas por vezes, são dificuldades, e nós não queremos aqui fingir que elas são menos difíceis, ou que elas doem menos. A ideia não é essa, Senhor, mas é clamar para que o Senhor torne essas coisas em lenha, né, em motivo, para que a gente te busque mais. Não deixa a gente retroceder, não deixa que as dificuldades virem murmuração, mas que elas virem combustível de adoração, Senhor, em nome de Jesus. E nós queremos que Cristo seja formado em nosso ser, em nosso viver, até mesmo usando estas coisas para a tua honra e glória. Por isso colocamos, Senhor, tudo isso no teu altar, e nós pedimos que, diante dessa perspectiva, a gente ore mais, a gente entregue mais ao Senhor, que quando o calo doa mais, no dia que doer mais, a gente ore ainda mais e se entregue ainda mais, que isso não nos afaste de Ti, mas nos aproxime do Senhor. Esse é o meu pedido, Pai, sabendo que o Senhor é por nós, no fazer Cristo crescer em nossos corações, e se estamos em Ti, nada pode nos separar do Teu amor, nada, Senhor. Muito obrigado por essa verdade, porque sabemos que em Ti nós podemos confiar, em Ti nós podemos descansar, e em Ti nós podemos desfrutar de uma vida profunda em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Oramos gratos ao Senhor, pedindo que o Senhor nos leve em segurança para o nosso lar, cuide daqueles que estão em dificuldades, especialmente de saúde física, Senhor, e que o nosso coração permaneça na Tua presença, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém.